Capítulo 2. O Sr. Shepherd, um advogado cortês e prudente, qualquer que fosse a sua influência e opinião sobre Sir Walter, preferia ver o desagradável transtorno resolvido por qualquer outra pessoa. Isentou-se de oferecer a menor sugestão e limitou-se a pedir que lhe fosse permitido fazer uma recomendação implícita ao excelente julgamento de Lady Russell, de cujo conhecido bom senso aguardava a sugestão de medidas tão decisivas quanto as que esperava ver adotadas. Lady Russell ficou extremamente apreensiva com o assunto e deu-lhe a mais séria importância. Era mais uma mulher de raciocínio sensato do que rápido, cuja dificuldade para chegar a uma resolução nesse caso foi grande devido à oposição de dois princípios básicos. Era uma mulher de rigorosa integridade, com escrupuloso senso de honra, mas estava tão desejosa de poupar desgostos a Sir Walter, tão ansiosa com a reputação da família, tão aristocrática em suas ideias sobre o que lhes era devido quando estaria uma pessoa honesta e de bom senso nas mesmas condições. Era uma boa mulher, caridosa e benevolente, capaz de profundas amizades, impecável na conduta, rigorosa nas suas noções de decoro e de uma distinção considerada um modelo de boa educação. Era culta e, em geral, coerente, racional, mas tinha alguns preconceitos quanto à tradição. Valorizava posições e prestígios, o que a tornava um tanto cega às falhas de quem os possuía. Ela própria, viúva de um fidalgo apenas, dava o devido valor ao título de baronete, e Sir Walter, independentemente de seus direitos de velho conhecido, vizinho atencioso, senhorio prestativo, marido de sua querida amiga, pai de Anne e suas irmãs, era, apenas como Sir Walter, em sua opinião, merecedor de muita condescendência e consideração em suas atuais dificuldades. Precisavam economizar, não restava dúvida, mas estava muito preocupada em consegui-lo com o mínimo de sacrifício possível para ele e Elizabeth. Traçou planos de economia, fez cálculos exatos e o que ninguém mais pensou fazer. Consultou Anne, que os outros nunca pareciam considerar como tendo algum interesse no assunto. Consultou-a e, até certo ponto, deixou-se influenciar por ela ao estabelecer o plano de economia, finalmente submetido a Sir Walter. Todas as emendas de Anne tinham sido a favor da honestidade em detrimento do prestígio. Queria medidas mais energéticas, uma reformulação mais completa, uma libertação mais rápida da dívida, uma atitude de muito maior indiferença a tudo que não fosse justiça e equidade. Se conseguirmos persuadir seu pai de tudo isso, disse Lady Russell, examinando o papel, muito poderá ser feito. Se ele quiser adotar essas regras, em 7 anos estará livre das dívidas, e espero que consigamos convencê-lo. E a Elizabeth de que Kentish Hall possui uma respeitabilidade intrínseca, que não pode ser afetada por essas reduções, e de que a verdadeira dignidade de Sir Walter Elliot em nada diminuirá aos olhos das pessoas sensatas se agir como um homem de princípios. Na verdade, o que estará fazendo, se não o que muitas de nossas principais famílias já fizeram, ou deveriam fazer? Não haverá nada de isolado em seu caso, pois é a singularidade que muitas vezes causa a pior parte de nossos sofrimentos, como sempre ocorre em nossa conduta. Tenho grande esperança em nosso êxito. Devemos agir com muita seriedade e decisão, pois afinal, a pessoa que contraiu dívidas tem de pagá-las. Embora muito se deva aos sentimentos do cavalheiro e chefe de uma casa como seu pai, mas ainda se deve ao caráter de um homem honesto. Era esse o princípio que Anne desejava que seu pai seguisse com o estímulo dos amigos. Considerava um dever indispensável liquidar as dívidas dos credores, com toda a rapidez que o mais amplo corte de despesas podia assegurar, e não via dignidade em nada fora disso. Queria que isso fosse recomendado e sentido como uma obrigação. Tinha em alta conta a influência de Lady Russell e quanto à sua suprema abnegação que sua própria consciência sugeria.
julgava ser pouco mais difícil persuadi-los em uma reforma completa do que a uma parcial. Seu conhecimento a respeito do pai e de Elizabeth predispunha-a a pensar que o sacrifício de um par de cavalos dificilmente seria menos doloroso que o de todos os 2 pares, e assim por diante, do começo ao fim da lista de moderadas reduções de Lady Russell. Como seriam recebidas as exigências mais rigorosas de Anne, pouco importa. As de Lady Russell não obtiveram o menor resultado. Não seriam toleradas, não seriam suportadas. O quê? Desistir de todo o conforto da vida? Viagens, Londres, criados, cavalos, mesa, reduções e restrições por toda parte? Não mais viver com a dignidade nem mesmo de um criado particular? Não! Antes de deixar Kenilworth Hall imediatamente do que permanecer ali em termos tão ignôminos. Deixar Kenilworth Hall? A sugestão foi imediatamente aproveitada pelo Sir Shepherd, cujo interesse coincidia com a necessidade de economia de Sir Walter, e que estava absolutamente convencido de que nada se faria sem uma mudança de domicílio. Uma vez que a ideia partira exatamente da pessoa que deveria decidir, não tinha escrúpulos em confessar que estava inteiramente de acordo. Não lhe parecia que Sir Walter pudesse alterar materialmente seu estilo de vida numa casa que tinha uma reputação de hospitalidade e antiga dignidade a manter. Em qualquer lugar, Sir Walter julgaria por si mesmo. Seria respeitado, mesmo restringindo seu estilo de vida, não importa a forma que escolhesse para reorganizar a sua casa. Sir Walter sairia de Kenilworth Hall. Depois de mais alguns dias de dúvida e hesitação, foi resolvida a grande questão de para onde iria e formulado o primeiro plano para essa importante mudança. Houve 3 alternativas: Londres, Bath ou outra casa no campo. Todos os desejos de Anne voltaram-se para a última. Sua única ambição era uma pequena casa nas vizinhanças, onde ainda poderiam privar da amizade de Lady Russell, estar perto de Mary e ter o prazer de rever, às vezes, os gramados e as alamedas de Kenilworth Hall. Mas a habitual sina esperava Anne, pois, como sempre, a resolução foi algo totalmente oposto às suas inclinações. Não gostava de Bath, não achava que combinava com ela, e Bath seria sua casa. De início, Sir Walter pensara mais em Londres, mas o Sr. Shepherd percebeu que não se poderia confiar nele em Londres, e foi bastante hábil para dissuadi-lo disso e fazer recair a preferência sobre Bath. Era um lugar muito mais seguro para um cavalheiro nas suas condições. Lá poderia ser importante com gastos relativamente baixos. Claro que se deu toda a ênfase às suas vantagens substanciais de Bath sobre Londres. A distância mais conveniente de Kenilworth, apenas 50 milhas, e a possibilidade de Lady Russell ali passar parte do inverno todos os anos. Para a grande satisfação desta, cujos primeiros planos relativos à projetada mudança foram para Bath. Sir Walter e Elizabeth foram induzidos a pensar que não perderiam quer em dignidade, quer nos divertimentos ao instalarem-se ali. Lady Russell viu-se obrigada a se opor à conhecida vontade de sua querida Anne. Seria demais esperar que Sir Walter se rebaixasse a aceitar uma pequena casa nas redondezas. A própria Anne se sentiria mais mortificada com isso do que previa, e para a suscetibilidade de Sir Walter seria terrível. Quanto à aversão de Anne por Bath, considerava um preconceito e um erro resultante, primeiro das circunstâncias de ter ali passado 3 anos de colégio, pós a morte da mãe, e em segundo lugar pelo fato de não se encontrar em muito bom estado de espírito no único inverno que mais tarde passara ali em sua companhia. Em suma, Lady Russell gostava de Bath,
e estava disposta a achar que isso satisfaria a todos. E quanto à saúde de sua jovem amiga, se passasse os meses quentes com ela em Kentish Lodge, se evitariam todos os perigos. Tratava-se, na verdade, de uma mudança que faria bem tanto ao corpo quanto ao espírito. Anne estivera muito pouco fora de casa, fora muito pouco vista. Não era muito alegre, um círculo social maior a beneficiaria. Desejava que ela se tornasse mais conhecida. A inconveniência de outra casa na mesma região era sem dúvida muito reforçada num aspecto muito material que pudera ser estabelecido desde o projeto inicial. Não se tratava apenas de deixar a casa, mas também de vê-la em outras mãos. Uma prova de coragem que indivíduos mais resistentes que Sir Walter julgaria excessiva. Kentish Hall seria arrendada. Isso era, contudo, um profundo segredo e não deveria transpirar além de seus próprios círculos. Sir Walter não teria suportado a degradação de saberem que pretendia alugar a sua casa. O Sr. Shepherd uma vez mencionara a palavra anúncio, mas nunca mais ousou sugeri-la. Sir Walter rejeitou a ideia de que fosse oferecida em qualquer hipótese. Proibiu que deixassem escapar a menor insinuação de que tinham tal intenção, e apenas na hipótese de que algum inaceitável pretendente viesse solicitá-la espontaneamente, aceitando seus próprios termos como um grande favor, concordaria em alugá-lo. Como encontramos rápido razões para provar o que nos agrada. Lady Russell tinha à mão outra excelente razão para se sentir extremamente contente com a partida de Sir Walter e sua família do campo. Elizabeth ultimamente estabelecera uma amizade que desejava ver interrompida. Era com a filha do Sr. Shepherd, que voltara, depois de um casamento mal sucedido, para a casa do pai, com um fardo adicional de 2 filhos. Era uma jovem inteligente que entendia da arte de agradar, pelo menos da arte de agradar em Kentish Hall, e se fizera tão agradável à senhorita Elliot que já lá se demorara mais de uma vez, apesar de todas as insinuações de Lady Russell, que considerava essa amizade bastante imprópria, no sentido de guardar prudências e discrição. Na realidade, Lady Russell quase não tinha influência sobre Elizabeth, e parecia amá-la antes por querê-lo do que porque ela o merecesse. Nunca recebera dela mais que uma atenção superficial, nada além das formalidades de cortesia. Jamais a convencera de nada, ao contradizer uma disposição prévia. Inúmeras vezes insistira ardentemente para que Anne fosse incluída na visita a Londres, extremamente concisa de toda a injustiça e desprezo das disposições egoístas que a excluíam. Em muitas ocasiões menos importantes, esforçara-se por mostrar-lhe as vantagens de seu julgamento, melhor e mais experimentado, mas sempre em vão. Elizabeth queria ser independente, e nunca o foi com tão decidida oposição a Lady Russell quanto na escolha da senhorita Clay. Ao evitar o convívio com uma irmã de tantos méritos e dar seu afeto e confiança a alguém que não deveria ser para ela, senão objeto de uma distante formalidade. Na opinião de Lady Russell, a senhorita Clay ocupava posição social muito inferior e constituíra, por sua índole, uma companhia muito perigosa. Uma mudança que a separasse da senhorita Clay e possibilitasse uma escolha de um círculo de relações mais convenientes para a senhorita Elliot constituía, portanto, assunto de maior relevância.